Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. Continuando a nossa aula de bibliologia, nós estaremos dando continuidade a este assunto tão rico, tão agradável, que é saber mais um pouco sobre a ferramenta do pregador. Eu espero que você tenha assistido a nossa última aula, que falamos sobre os autores, as circunstâncias em que a Bíblia foi escrita, os continentes, os idiomas. E agora nós estaremos dando continuidade à nossa aula de bibliologia. E dando início à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o preparo das escrituras antigas. Começaremos falando sobre os materiais. Os materiais utilizados foram papiro, pergaminho, velino, que era o couro de filhote de cabras, ástraco, que era uma cerâmica do Egito, pedras, argila e cera. Nós também temos os instrumentos que foram utilizados para serem escritas as Sagradas Escrituras, tais como cinzel, que era feito de ferro para entalhar pedras, estilete de metal, pena com tinta, que era produzido com carvão, cola e água. Muito bem, então estes foram os instrumentos utilizados nas escritas da Bíblia Sagrada. Agora eu quero dar para você algumas dicas de como resumir a Bíblia, estudando dois povos, Israel, Antigo Testamento, e Igreja, Novo Testamento. Você pode também ver no Antigo Testamento como a história de uma nação, e você pode ler o Novo como a história de um homem, Jesus. Você também pode resumir em 3 palavras: criação, degeneração e regeneração. Ou você também pode resumir em 5 palavras: preparação, fala de Jesus, ou a vinda de Jesus; manifestação, Jesus veio; propagação, Cristo ressurreto e anunciado; explanação, a doutrina da igreja; e consumação, Cristo voltará. Temos aí o Apocalipse. Você pode também dividir o Antigo Testamento como a preparação do Redentor, os Evangelhos, a manifestação do Redentor; os Atos, a proclamação da mensagem do Redentor; as Epístolas, a explicação da obra do Redentor; e, por fim, o Apocalipse, a consumação da obra do Redentor. Ok, então vamos agora adentrar um pouco no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros escritos originalmente em hebraico. É um relato histórico da obra de Deus na terra antes do nascimento de Jesus. Moisés, Isaías, Daniel e Davi estão entre os escritores que durante milhares de anos escreveram o Velho Testamento, que se divide em 3 partes principais: história, poesia e profecia. O Antigo Testamento possui 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versículos, 592.439 palavras, aproximadamente, e 2.728.100 letras. Isto é, mais ou menos. O meio do livro é Provérbios, o capítulo do meio é Jó, 29, o menor livro é Obadias, e os menores versículos são Êxodo, capítulo 20, versículo 13,
e Deuteronômio, capítulo 5, e versículo 17. Já o maior versículo se encontra em Esté, capítulo 8, e versículo de número 9. Ok? Então, essas informações aí para você ter um pouco mais de conhecimento acerca do Antigo Testamento. Agora vamos falar mais um pouco sobre o Antigo Testamento. O Pentateuco é uma palavra grega que diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, chamados pelos judeus de Torá, que significa lei em hebraico. Então, o Pentateuco nada mais são do que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros, Pentateuco. Então, isso aí é a lei dos judeus, é a Torá, ok? Mas nós temos também os livros poéticos, que estende-se de Jó a Cântico dos Cânticos. Além dos livros poéticos, nós também temos os livros proféticos. Os livros proféticos vai de Isaías a Malaquias. Ok? Os livros proféticos, eles vão de Isaías até Malaquias. E eles dividem-se em profetas maiores e profetas menores. Isto não diz respeito à importância ou ao valor do ministério, ok? Mas sim se refere à escrita ou ao tamanho do livro que o profeta escreveu. É bem verdade que teve profetas que não escreveram, não foram literários, mas apenas profetizaram, apenas aparecem as suas histórias na Bíblia, como, por exemplo, Elias, Eliseu. Tais profetas não deixaram escritos, mas são mencionados na Bíblia Sagrada. Já o Novo Testamento possui 27 livros e foram escritos em grego e no espaço de cerca de 50 anos. Sua mensagem principal se refere à obra redentora de Jesus Cristo e à primitiva igreja cristã, mas também oferece preciosos mandamentos sobre a vida com Deus e pode também ser dividido em 3 partes: Evangelho, as epístolas e profecia. Eu quero também te dar umas informações acerca do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras e aproximadamente 838.380 letras, aproximadamente. O livro do meio é 2 aos Tessalonicenses. O capítulo do meio é Romanos, capítulo 13 e 14. O menor livro é 3 de João e o menor versículo está em João, capítulo 11 e versículo de número 35. Ok? Então, as informações básicas para você tomar nota. Os evangelhos ou biografia. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos, que contam a história do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Eles também relembram os seus ensinamentos que Jesus proferiu aos seus discípulos. O Novo Testamento também nos instrui como seguir e continuar a obra de Jesus depois de seu retorno aos céus. Em seguida, vem o livro de Atos, onde estão registrados os primórdios da igreja e a obra dos discípulos de Jesus, realizando milagres e pregando o evangelho.
Seguindo Atos, que é um livro de história, vem as epístolas ou cartas que o apóstolo Paulo e outros escreveram para encorajar os primeiros cristãos na sua caminhada com Jesus. As cartas nos proporcionam ricas diretrizes sobre os desejos de Deus para a nossa atividade diária. Ok? Então,